Olá, boa noite pessoal. Pessoal, hoje eu vou contar algumas passadas assim do meu tempo de criança. Criança, pré-adolescente e adolescente também, né? Beleza? Então, essa passada que eu vou contar, era uma época quando eu tinha mais ou menos 11 ou 12 anos, 12 ou 13 por aí. Nós morávamos num sítio pro lado de cima de uma estrada, tinha uma estrada que cortava o fundo do nosso sítio e pro lado de baixo dessa estrada tinha um outro sítio pequeno. E nesse outro sítio pequeno, tinha um senhor chamado Juvino que morava ali. Que até por certo, depois de passado um tempo, eles ficaram compadres dos meus pais. E o nosso sítio fazia, para cima da estrada, um chapadão, um pedaço assim do terreno plano, né? E depois, bem para cima da nossa casa, daí fazia uma subida, um morro. Mas não era um morro muito forte, mas também não era fraco, era bem forte. E lá em cima, nesse terreno nosso, daí fazia outro chapadão. Depois desse chapadão, continuava mais outro morro para cima, era bem alto. Até de tanto que o pessoal chamava aquela região ali, tinha esses moradores, é o Morro da Lua, por ser alto, né? E a vila ainda ficava bem para baixo, bem mais abaixo do pé desse morro. Então o pessoal da vila chamava aquele morro de o Morro da Lua. Pois bem, e lá no nosso sítio, no último chapadão, lá em cima, para cima da nossa casa, tinha três lagoas. Tinha uma lagoa que ela continha água sempre que direto, né? Uma lagoa bem grande, bonita, água bem limpinha. E daí tinha uma outra por um lado que ela era seca. Ela só juntava água quando dava chuvarada, daí ela enchia. E para o outro lado tinha uma outra, mas essa outra daí não era assim bem uma lagoa. Ele era um manancial de água com muita laje e ali vertia água, um córregozinho bem fraquinho que descia para o lado da nossa casa, é, a qual dava a formação da fonte lá embaixo, perto da nossa casa, onde nós pegava, abastecia a água para cozinha, água para banho, água para lavar roupa, água para os animais, né? Então era um lugar muito bonito, muito aconchegante, assim. Eu tenho saudade daquele lugar até hoje. Sempre quando eu vou para aquelas bandas lá, eu passo por lá para me matar a minha saudade. É voltar no passado, né? E lembrar o tempo da minha infância que eu passei lá, a minha pré-adolescência e a minha adolescência até a juventude. Pois bem, então esse senhor Juvino, ele tocava gaita. E sempre de noitinha, assim, de tardezinho, ele puxava a sanfona dele lá e tocava gaita. Lá de casa nós escutava, né, o toque da gaita dele. E às vezes nós pedia para a mãe, meu irmão mais velho que eu e dois mais novos, e nós ia lá escutar ele tocar gaita. E uma vez nós fomos lá e ele falou assim para nós que lá naquele morro, no chapadão do nosso morro, lá em cima, onde tinha as lagoas, aparecia o boitatá, de vez em quando. Daí nós ficamos assim, curioso, né? Comecei a perguntar para ele como que era, né? Daí ele falou assim, é o boitatá, é uma tocha de fogo, sobe naquela palmeira alta, tinha umas palmeiras muito alta, próximo daquela lagoa. Daí ele dizia assim, essa tocha de fogo, essa bola de fogo sobe acompanhando a palmeira, chega até na copa da palmeira, dá bastante passeio por cima das palmeiras, e daí ela vai na palmeira mais alta, onde ela apareceu, e desce para o chão. Daí não volta mais. Só no outro dia, ou passar uns 2, 3 dias, ela volta de novo. E nós ficamos curiosos, né? Com o tal do boitatá. Daí nós perguntamos para ele assim, mas em que dia mais ou menos que o senhor costuma ver esse boitatá? Daí ele falou assim, é mais ou menos assim, tipo quarta-feira e sexta-feira que ele aparece. Daí nós falamos assim, entre nós, os irmãos, né? Que na próxima sexta-feira nós ia vir ali na casa do seu Juvino
para nós ver o tal do boitatá, né? Que ele dizia que aparecia lá. E ele falava sério, ele não era um homem assim de brincar ou de passar trote, passar medo. Não, ele falava sério, que ele via mesmo o boitatá lá. Só que lá da nossa casa, como era no pé do morro, não tinha visão lá para cima. Senão a gente podia ficar observando lá de casa mesmo, né? Não tinha visão porque a nossa casa, a morada nossa era no pé do morro, né? E o morro era alto e o chapadão onde aparecia o tal do boitatá era lá em cima, onde tinha as lagoas. Daí nós falamos pro seu Juvino assim, seu Juvino, então sexta-feira nós vamos vir aqui antes de anoitecer para nós ficar aqui até a hora de aparecer o tal do boitatá, nós queremos ver. E ele falou, então venho sim. Só que não tem horário dele aparecer, às vezes ele aparece logo que anoitece e às vezes ele aparece mais tarde. Demora para aparecer. Daí nós falamos assim, não, mas não tem problema, nós viemos igual. Imagina, né? Os curiosos queriam ver o tal do boitatá que o seu Juvino via. Bom, nós ficamos lá com ele, conversamos bastante, ele tocou umas músicas lá para nós ver, na gaita dele. E com aquilo eu já de vez em quando eu olhava para lá do morro. Para me ver se eu, de repente, eu pensava comigo, pode ser que o boitatá apareça, né? Daí ele tocando gaita e nós ali apreciando ele tocar a gaita dele. A esposa dele também vinha com as crianças ali fora, na frente da casa. Nós sentávamos nos bancos que tinha na frente da casa dele. E eu, de vez em quando, eu olhava lá pro morro. Daí até o seu Jovino brincou comigo, falou assim, ó, o Valdir de vez em quando tá olhando lá para cima, mas hoje o boitatá não vai aparecer. Ele só aparece lá por quarta-feira ou sexta-feira. Daí nós ficamos lá um bom tempo, né? Ouvindo também ele contar as histórias dele, ele era muito contador de história, muito caso ele contava, né? Daí quando chegou a hora de nós ir embora, nós fomos embora. E nós fomos todos juntinhos, nós fomos todos juntinhos. Eu, meus dois irmãos e mais o primo que morava com nós, que tinha mais ou menos a minha idade. E, e da casa do seu Juvino na nossa casa dava mais ou menos uns 150 metros por aí. Nós tinha que sair da casa do seu Juvino, passar a estrada, pro lado de cima da estrada, tinha que caminhar mais um trecho no chapadão, para nós chegar em casa. Daí nós fomos para casa, chegamos em casa, a mãe com as crianças menores ainda estavam acordados. O pai não, porque o pai trabalhava na serraria na vila e ele ficava acampado lá, ele só subia para casa no sábado de tarde e no domingo. No domingo da noite ele voltava para a vila, porque na segunda-feira ele tinha que pegar cedo. Ele era o primeiro a trabalhar na serraria porque ele era o foguista, né? Tinha que fazer fogo na locomotiva com bastante antecedência para que quando chegasse no momento da pionada os empregados trabalhar, a máquina tinha que estar quente para soltar em movimento para tocar todo o maquinário da serraria, né? Então, daí nós chegamos em casa, a mãe estava acordada ainda, né? E daí nós comentamos com a mãe, que o seu Juvino contou para nós que ele via o boitatá lá em cima no chapadão, né? Daí minha mãe ficou admirada com aquilo porque já tinha acontecido algumas coisas lá em cima no chapadão durante o dia, bem de tardezinho, quando eu estava ainda trabalhando. Aconteceu algumas coisas assim que deixou a gente cabreiro, que até hoje a gente não sabia o que foi que aconteceu, mas aconteceu. Pois bem, daí nós conversamos com a mãe, disse assim, ó, sexta-feira ele aparece, nós vamos lá no seu Juvino para nós ficar lá até nós ver o boitatá. Daí passou, né, aqueles dias da semana. Daí quando foi na sexta-feira a gente combinou com o meu irmão mais velho e os dois mais novos e se mandamos lá na casa do seu Juvino para esperar o tal do boitatá, para nós ver o tal do boitatá que o seu Juvino costumava ver. Daí nós chegamos lá, conversamos lá com o seu Juvino mandou nós sentar na frente do rancho, era verão, era quente, gostoso, né? Daí nós sentamos na frente do rancho, nos bancos, e ele pegou a gaita dele, né?
antes de começar a fazer o gaitaço dele, ele começou a falar. E nós especulando sobre o Boitatá, porque nós estava querendo ver o Boitatá. Daí o seu Juvino disse assim, ah não, tem que escurecer bem lá para umas 9 horas, quando está bem escuro, ele já aparece lá. E às vezes ele demora um pouquinho mais tarde também, lá tipo umas 10 horas da noite. Daí nós falamos assim, não, nós vamos ficar aqui até umas 10h30, 11 horas se precisar, porque nós queremos ver o tal do Boitatá hoje. E daí nós ficamos conversando por lá e todo mundo olhando pro morro lá em cima, para ver o tal do Boitatá. E até o seu Juvino mesmo também ficava de olho, né? Se no caso ele visse, ele avisava a nós, né? Daí ele começou a tocar umas músicas. Nossa, escutava a música, mas nem olhava para ele, nós olhava pro morro, para ver se o bicho lá aparecia. E passou tempo, e foi passando tempo, e ele tocou umas quantas músicas, e nós continuava. Daí ele parava com as músicas, continuava conversando, contando o caso, e, e contando como é que era o Boitatá, que ele via lá e tal. E nós ali, de olho pregado pro lado do morro, lá para cima de casa, para ver se o Boitatá aparecia. E ficamos, e ficamos, e ficamos, e nada, e nada. Daí nós falamos assim pro seu Juvino, mas seu Juvino, é verdade que o senhor vê o Boitatá lá? Ele falou, é verdade, sim. Eu vejo, quarta, quinta e sexta-feira eu vejo ele lá. E ele fica tempo brincando lá por cima da copada dos coqueiros, lá das lagoas. E daí quando ele cansa de brincar, ele abaixa na lagoa, onde tem aquele coqueiro mais alto, dava para ver as silhuetas do coqueiro contra o céu, né? Ele baixa naquele coqueiro mais alto lá, do ladinho chega a clarear a copa do coqueiro. E daí nós ficamos lá, ficamos, e ficamos, e ficamos, e nada, e nada, e nada do Boitatá, e deu 10 horas, e deu 10h30, e nada do Boitatá. Daí meu irmão falou assim, ah, vamos para casa, porque senão daqui a pouco a mãe quer ir dormir, descansar. Todo mundo trabalhava na roça, né? Quer ir dormir, quer descansar, e daí ela tem que ficar lá esperando nós com a porta aberta. Daí a gente pegou e foi embora. A gente foi embora quietinho, não conversava, e olhando pro lado do morro lá em cima para ver se via o tal do Boitatá. E chegamos em casa e não vimos mais Boitatá, e não vimos mais nem a copa das palmeiras, porque quando chegava lá em casa daí eu não tinha visão, né, em cima, lá no morro. Lá do seu Juvino tinha visão porque ele se distanciava, a casa dele se distanciava do morro, né, do pé do morro. E lá de casa não, a casa era bem no pé do morro, daí quando eu chegava em casa só via o morro contra o céu. As copas das palmeiras não apareciam mais. Daí nós fomos para casa, na esperança de ter visto o Boitatá, não vimos nada. Entramos em casa, daí conversamos com a mãe estava acordada ainda, nós contamos para a mãe que o tal do Boitatá não apareceu. Daí a mãe falou assim, ah, o compadre Juvino de repente estava mentindo para vocês, só para assustar vocês. Daí nós falamos, não mãe, ele fala que é verdade sim, até a dona Deolinda, que era a esposa dele, também via. Não, até a dona Deolinda falou que tem sim, mãe. Sim, mas só que hoje não deu a caso de nós ver, nós ficamos lá até agora. Ele falou que das 8h30 até as 10h30 o Boitatá aparecia e até agora não apareceu. Daí nós íamos embora. Daí na próxima vez que nós fomos lá, não demorou muitos dias, a gente foi lá, né? Porque a gente sempre ia lá visitar ele, escutar ele tocar gaita. Daí ele falou assim, olha piazada, aquele dia que vocês estavam aqui, sexta-feira que vocês estavam aqui para ver o Boitatá, assim que vocês saíram daqui, eu acho que mal vocês tinham chegado em casa, ele apareceu. Daí eu falei, nossa, mas não é possível. Eu tinha 12 anos de idade, ou 13, era por aí. Não estou bem lembrado, mas era bem piazão mesmo. Daí ele falou assim, apareceu sim, apareceu, ficou um tempo brincando lá, eu fiquei olhando aqui, me deu vontade de chamar vocês, mas aí vocês já tinham vindo aqui e não... E ele não apareceu quando vocês estavam aqui. Eu acho que ele não quer aparecer para vocês, ele só aparece para mim e para a mulher. Ele falou.
Daí nós ficamos naquela esperança de um dia ver o tal do Boitatá. Quando chegava a quarta-feira, nós ia para lá, sexta-feira de noite nós ia para lá também, e nunca vimos, nunca vimos. Daí eu pensei assim, de repente o seu Juvino estava mentindo para nós. Não, não é verdade. Mas eu não sei, né? Ele dizia que era verdade, sim, ele jurava que era verdade. E naquele morro lá tinha um mistério. Ele tinha um mistério porque uma vez nós estávamos trabalhando lá, eu, a mãe, meu irmão mais novo e uma irmã mais nova, nós estávamos até colhendo arroz, debulhando arroz. Daí a mãe pegou e mandou os mais pequenos ir descendo para casa, né? Eles pegaram algumas coisinhas que a gente levava junto na roça, punharam nas costas e desceram para casa. E eu e a mãe e uma das minhas irmãs, que eram duas irmãs da mesma idade, gêmeas, né? Ficamos lá. Nós ia tirar pasto para levar para a criação. E o sol já estava bem rente ao morro, querendo entrar. E não demorou muito, o sol entrou atrás do morro. Do outro lado, né? No lado do poente. E de repente deu um barulhão tão esquisito naquele morro lá em cima, naquele chapadão, perto daquelas lagoas. Deu uma ventania tão forte, mas uma ventania tão forte que a minha irmã era uma menina nova, ainda tinha uns 9, 10 anos. Ela se assustou com aquele vento e não tinha nuvem, o tempo estava bom, tinha sol, não era um tempo de chuva. E daí até a mãe também se assustou. Os nossos chapéus não paravam na cabeça. Nós usávamos chapéu feito de palha de trigo, que a mãe mesma fazia. O nosso chapéu voou da cabeça. E daí nós olhamos assim para ver o ventania, da onde vinha, de que lado vinha. Você não via árvore nenhuma se balançando. As copas das palmeiras, as folhas todo paradinha, mas bem paradinha. Tinha uma divisa de um terreno lá de um homem que fazia com nós lá em cima, na cabeceira do nosso sítio. As taquaras, tinha as taquaras, tudo paradinha, não se moviam, não tinha assim um vento comum como a gente costuma ver que balança tudo, né? Que parece que vai derrubar copa de árvore e tudo. E foi uma ventania muito forte, só mexeu, só arrancou os chapéus da nossa cabeça e aquele barulhão daquele vento terrível, parece que ia quebrar tudo e não tinha nada, estava tudo parado. Tudo parado, tudo paradinho, nada se balançava, nada se movia, porque não era vento. Era um negócio bem misterioso mesmo. Então daí nós associava aquilo ali com a história do Boitatá do seu Juvino. Que se ele via, então era verdade, porque ali tinha mesmo um mistério. Era um mistério que muitas vezes nós presenciamos coisas lá e nós não sabia de onde que vinha e nem o que fazia aquelas manifestações incríveis, né? Assustadora, às vezes assustadora mesmo. Uma vez nós estava lá, eu, meu irmão mais velho e um amigo dele, nós estava lá em cima, trabalhando, bem de tardezinho. Isso sempre acontecia depois das 4 horas, bem de tarde. De repente fez um barulho assim como se uma árvore estivesse caindo e de repente estrondou a copa da árvore. Uma árvore, se fosse uma coisa real, deveria ser uma árvore muito grande, porque fez um barulhão quando a copa daquela árvore bateu no chão e, e não tinha árvore caída. Não tinha. Era só assim aquela manifestação incrível, assustadora que acontecia, mas fisicamente não aparecia nada. Era só o barulho. Interessante. Beleza, gente? Então esse aqui é uma história assim de uma espécie de assombração, né? Começou com a história do Boitatá lá do seu Juvino, que nós nunca pudemos ver o tal do Boitatá, e daí essas duas manifestações que eu contei agora aqui, isso a gente presenciou. Era lá em cima no morro. Beleza, gente? Então é isso aí. Deixe seus comentários aqui abaixo, deixe seu joinha,
e convide mais pessoas para assistirem os meus vídeos, que eu estou começando um canal novo e eu preciso acelerar o meu canal para mim poder mais tarde também fazer transmissões ao vivo, lives, porque enquanto eu não atingir 1000 inscritos e 4000 horas de visualização, o YouTube não libera a possibilidade de fazer live. E eu quero fazer live. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo.